Convido a amada igreja a se colocar de pé nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. O Senhor já falou conosco através dos louvores. E agora vem um momento mais especial, que é a palavra. Essa palavra que tem poder de nos edificar, que tem o poder de nos dar sabedoria e de nos guiar nessa caminhada com Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome. Papai querido, agora vem o nosso alimento espiritual, o maná que vem do teu coração para os nossos corações nesta noite, nos dando sabedoria, trazendo luz para a nossa vida, transformando cada um de nós de dentro para fora. Papai querido, eis-nos aqui. Faça de cada um de nós aqui nesta noite instrumentos do Senhor. Que a luz do Senhor, ó Pai, venha estar abundantemente sobre as nossas vidas. Que cada palavra que venha ser ministrada neste lugar venha achar guarida em cada coração, porque aonde o Espírito Santo de Deus opera, acontecem milagres e maravilhas. E nós já contemplamos, ó Pai, o teu Espírito Santo no meio da tua igreja. Nós já contemplamos o teu Espírito Santo sobre cada vida aqui nesta noite, porque o Senhor tem um cuidado com cada um de nós, e o Senhor tem mostrado a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, eis-nos aqui. Que a cada dia o Senhor venha nos ensinar, que a cada dia o Senhor venha nos exortar, porque o Pai só exorta o Filho que ama. E nesta noite nós estamos aqui para continuar ouvindo a tua voz, falar a cada coração aqui nesta noite. Papai querido, e também apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria, né? Mais um ano se findando, e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Nessa caminhada, nesse alimento, sabendo o verdadeiro sentido da vida. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Amém? Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também
os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se encheram, se acenderam, trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Podeis assentar, irmãos. Davi foi um grande homem que andou com Deus, manteve a sua fé no meio a tribulações, a dificuldades. E através desse cântico aqui você vê Davi reconhecendo que sem Deus ele não era nada. E eu pergunto para vocês, para nós também reconhecemos que sem Deus não somos nada? Por isso nós precisamos dele todos os dias. Por isso ele nos alimenta com a sua palavra, nos fortalece com a sua unção, nos dá coragem em momentos de fraqueza das nossas vidas, porque assim como Davi passou, também passaremos e também já passamos. Mas assim como Davi também venceu, nós também vamos vencer, porque também fazemos parte desse povo. O menino que foi escolhido por Deus, que não estava nem pensando que um dia ia se tornar rei, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes nós não estamos nem esperando coisas maravilhosas de Deus, e Ele nos abençoa, nos fortalece, nos traz para essa palavra. Porque pela nossa força nós nunca conseguiríamos chegar a Deus. Foi Ele que escolheu cada um de vocês. Foi Ele que trouxe cada um de vocês, cada um de nós, para a presença dEle. Para a gente aprender a conhecer, a respeitar, a andar com Ele, a confiar nele. A confiar de uma tal maneira que mesmo que venha dificuldades tão grandes como foram na vida de Davi, nós confiaremos que o Senhor nos dará o escape, assim como foi com ele. Porque Ele quer testar a sua fé, saber se você continuará de pé depois dessa dificuldade. Porque quando passamos por dificuldades e continuamos glorificando o nome de Deus, significa que a nossa fé cresceu mais um pouco, que nós estamos no caminho certo, que Deus se agradou de tudo isso que nós estamos fazendo. Porque Ele é Deus das nossas vidas, porque Ele deu o seu Filho. Então a palavra de Deus hoje nós vamos falar sobre reconhecimento. Foi fácil para Davi reconhecer? Claro que não. Teve toda uma caminhada, um aprendizado. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós começamos uma caminhada, começamos duvidosos, não acreditamos de verdade naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Mas no passar dos anos, nessa caminhada, no meio do deserto, aprendemos a confiar e ver que Deus é o mesmo Deus que atravessou aquele povo no mar. Está aqui. Que Deus é o mesmo Deus que chamou Pedro para andar sobre as águas, que também está aqui. Que Deus desceu com o Espírito Santo sobre todos em Atos dos Apóstolos, sobre Pedro, sobre Marcos, sobre João, porque o Senhor Jesus os resgatou depois que ressuscitou no terceiro dia, porque também eles não estavam entendendo, mas a partir daqueles momentos também reconheceram. E uma das coisas mais lindas é você poder reconhecer que Deus é por nós, que Deus está no meio de nós, e que Deus faz milagres no meio de nós.
2 Timóteo 4, 1, 8, a palavra de Deus fala assim, 2 Timóteo, lá no Novo Testamento. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo está falando com Timóteo, discípulo. Aprendeu com ele, andou, assim como ele aprendeu com Barnabé, assim como ele aprendeu com todos os grandes homens de Deus. Assim como nós aprendemos com eles, porque essa palavra ela tem vida e o tempo para ela não existe, ela atravessa anos e chega até nós, transformando a gente de novo. Paulo reconhece que pode mudar. Existe alguém que teve uma mudança tão grande como Paulo, um perseguidor da igreja, que matava acreditando que estava fazendo a coisa certa? Teve uma grande mudança. Aqui nesse momento ele reconhece Deus na vida dele depois de tudo isso que ele passou. Reconhecer é você acreditar de verdade que esse Deus é maravilhoso e que sempre estará do nosso lado. Reconhecer é quando a gente se desvia do mal, porque sabemos o valor que essa palavra há para nós. Reconhecer é quando você luta pela palavra, assim como Paulo lutou, de todas as formas, levantou igrejas, foi contra pessoas que tinham uma intelectualidade muito maior do que a dele, e assim mesmo ele continuava pregando Cristo, e Cristo crucificado. Porque mesmo na simplicidade, a palavra de Deus, ela tem poder. Porque o que convence do pecado não sou eu. O que convence do pecado é a palavra, é o Espírito Santo de Deus soprando em cada um de vocês, sabendo, precisamos de Deus. Precisamos reconhecer de verdade que esse Deus é por nós. Precisamos reconhecer que esses milagres que fez, continuará fazendo. Que depende apenas do nosso esforço, da nossa força de vontade. Porque quando Deus coloca um povo no deserto, aquele povo tinha que caminhar durante 40 anos da vida deles, para receber aquilo que Deus tinha. E ali foi a grande mudança. Então significa que a nossa mudança, se a gente ficar parado, não vai acontecer. É preciso de você desenvolver a fé, de você acreditar, de você caminhar, de você falar de Deus para as pessoas, mesmo não tendo um grau de conhecimento da Bíblia, mas se você tiver fé, é o Espírito que vai falar através de vocês. Porque Pedro não era intelectual. Eles eram galileus. Quando falavam que esses homens são galileus, significava que eles não tinham letras, conhecimentos, não tinha sabedoria, mas eles falavam com sabedoria, porque quem falava através deles era o próprio Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus está aqui no meio de nós, dentro do nosso coração. Podemos mudar. Paulo acreditou de uma certa maneira que foi contra tudo e contra todos, da mesma maneira que Paulo perseguiu, da mesma maneira que Paulo atacou,
ele levantou-se fazendo um evangelho, escrevendo livros, para que a nossa fé fosse restaurada através da vida e da vivência dele, através do Espírito de Deus que estava guiando naquele momento. Tão perigoso que quando o Senhor Jesus fala para Ananias ir até a casa de Paulo, quando fala Saulo, ele disse: é um perseguidor, estava com medo. Mas aí o Senhor Jesus deu a palavra para ele: vá, porque é para mim um vaso de honra agora. É o que nós somos, vasos de honra para o Senhor, porque nós estamos reunidos aqui no intuito de crescer espiritualmente, no tempo de Deus, na palavra de Deus. Ou você acha que quando Paulo começa a pregar o evangelho, ele já sai fundando igrejas? Claro que não. Demorou 10 anos para que Paulo tivesse um aprendizado, aprendesse a se humilhar, reconhecer que podia mudar, e reconheceu, mas a mudança não veio no seu esforço, ela vem no esforço de Deus nas nossas vidas. E pode acontecer comigo e com vocês, basta que a gente creia na palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 1-10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam para entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Reconhecendo. O que Pedro e João reconheceram? Lembra que eles tiveram uma caminhada com o Senhor Jesus, quando estava em carne, quando ele passava as mesmas dificuldades que nós passamos, porque ele abriu mão de ser Deus para andar na simplicidade, para mostrar para nós o caminho, e que agora fica fácil de você seguir esse caminho, porque Jesus já deixou trilhado. Ao mesmo tempo ele fala: a porta é estreita, porque você não vai poder mais andar como você andava antes. Agora você tem que reconhecer o que Pedro e João reconheceram. Reconhecer que podemos fazer o impossível em nome de Jesus. Se você reconhecer que você pode fazer o impossível em nome do Senhor Jesus, o milagre acontece. Mas lembra que existiu toda uma jornada de Pedro e João andando com o Senhor Jesus. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foram abandonar o mundo, aquilo que eles estavam fazendo. Acreditaram de verdade que a palavra que Jesus estava dando para eles ia fazer algo muito melhor e muito maior na vida deles. Porque o que Deus tem para nós é sempre maior aos olhos de Deus. É isso que nós temos que entender, porque quando Deus, o anjo falou que João Batista ia ser um homem grande aos olhos de Deus, ele era grande, mas aos olhos dos homens, não. Isso que nós temos que entender, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é sempre maior do que a nossa vontade. Isso é aprender a confiar e caminhar, porque Deus nos alimenta, Deus nos sustenta, Deus nos transforma, Deus nos dá alegria, Deus abraça a nossa família e reúne, Ele cura, Ele salva.
Ele protege nossa caminhada quando nós andamos com Ele. Ele protege os nossos negócios quando nós andamos com Ele. Mas é preciso de reconhecermos Ele em nossas vidas. Assim como Pedro e João reconheceram. Quando Pedro ouviu a voz do Senhor Jesus dizendo: volta e lança as redes, ele falou: eu vou lançar por causa da tua palavra. Ele obedeceu. A obediência da palavra de Deus faz com que nos tornemos fortes, faz que nos podemos andar sobre as águas, e podemos fazer assim como Pedro e João, curar enfermos, em nome de Jesus. Olha que grande feito eles fizeram. Talvez no momento eles não estavam esperando que aquilo ia acontecer, porque todos os dias da nossa caminhada, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe. Vocês nunca saberiam que um dia nós íamos estar aqui reunidos sobre essa palavra, mas Deus já sabia. Ele já sabia daqueles que desistiriam, Ele sabia daqueles que vão entrar de novo aqui nessa casa do Senhor, daqueles que entrarão mais futuramente, porque a obra é dele. Tanto é dele que Pedro e João aqui nesse momento estão fazendo a vontade do Senhor Jesus. Não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho algo muito melhor do que ouro e prata. Nós temos que reconhecer isso na palavra. É por isso que Deus fala: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar Deus, colocar Ele lá no alto, lá em cima, lá onde brilha, para que as pessoas possam ver também e queiram alimentar desse alimento. Pedro cometeu erros, mas ele aprendeu com cada um deles, assim como nós também cometemos. E aprendemos também assim como ele. Ele negou o Senhor Jesus. Ele disse para Jesus que nunca negaria. Mas quando ele nega, ele aprende uma grande lição: que Deus sabe todas as coisas. É por isso que nós temos que estar sempre confiando, acrescentando cada dia mais Ele dentro do nosso coração, em oração, em pedidos. Orar pela igreja, orar pelas pessoas que estão enfermas, orar por mim, que não sou diferente de vocês. Assim como Pedro e João também não iam. E aqui nesse momento eles fazem algo grandioso por causa da fé deles. Ele tira uma pessoa que todos os dias estavam esperando a mesma coisa, uma esmola, uma migalha. E naquele momento, ele recebe algo grandioso, porque Deus não tem migalhas, Deus tem tudo para nós. Deus tem a vida eterna para nós. Deus tem o melhor aqui nessa terra para nós. Mas é preciso que nós reconheçamos Ele como tudo na nossa vida. E por isso que Pedro e João fizeram esse grande milagre. 1 Samuel capítulo 16. Capítulo 16, 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-os, vim comigo e sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente este perante o Senhor é seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel:
não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O que é que Samuel reconheceu aqui nesse momento? Reconheceu que nós podemos aprender mais todos os dias da nossa vida. O aprendizado com a palavra é infinito. Você pode estar velho, você pode estar... Aos olhos dos homens você tem toda uma maturidade, aos olhos de Deus você é criança. Sempre seremos crianças diante de Deus. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece tudo da nossa vida. E por isso que Ele sabe trabalhar da maneira que Ele sabe trabalhar. Para que a gente alcance o objetivo da obra de Deus. Samuel aqui já estava velho, calejado, já tinha uma intimidade grandiosa com Deus. Falou quando ele era criança lá no tabernáculo. Samuel, Samuel, ele levantou, foi até Eli. E a palavra de Deus fala que naquela época a presença de Deus era rara naqueles lugares. Por quê? Porque Deus age no meio do povo que tem fé de verdade e anda no caminho do Senhor de verdade, sem pedir nada em troca. Amando, isso é amar a obra. Quando vocês vêm aqui e louvam a Deus, glorificam o nome de Deus, significa que vocês estão amando a obra. Quando vocês, não existe nada que impeça de ouvir a palavra de Deus, e vocês vêm, significa que vocês continuam amando a obra, amando Deus, colocando Ele em primeiro lugar nas suas vidas. E aí quando chegar a determinada situação, o Senhor fala no teu coração. Isso não, isso sim. Agora não, agora pode caminhar agora para um pouquinho, respira, olha para o céu, estou vendo você, estou vendo cada um de vocês aqui, com a fé no coração. Foi assim, reconhecer que nós podemos aprender todos os dias da palavra de Deus. Samuel aprendeu, velho, não era para ele ter achado que aquele ali já era um ungido, porque era alto, porque era forte. Porque Deus pega o pequeno e levanta, pega o humilde e levanta, e pega o soberbo e coloca lá embaixo. É assim que Ele faz. Por isso que nós temos que ter conhecimento espiritual, para a gente saber tudo aquilo que Deus pretende na nossa caminhada. Estamos aqui, glória a Deus, já é um passo grandioso nas nossas vidas. Estamos ouvindo a palavra de Deus, está fazendo sentido na sua, na minha vida está fazendo sentido, e muito sentido, na sua também, porque eu quero que esse sentido que Deus faz na minha vida, passe para vocês. Hoje eu olhei para o céu e disse, obrigado Senhor, pela certeza da tua presença no meio de nós, enquanto milhares de pessoas estão morrendo sem nem conhecer a Deus de verdade. Sem nunca ter tido intimidade com Deus, saber que Ele fala, que Ele guia, que Ele transforma. Reconhecer que nós podemos aprender mais e mais todos os dias da nossa vida. E aí você vê Samuel ungindo Davi, que foi o último que veio e nem estava naquele lugar. Mas como você acha que Samuel sentiu quando ficou sabendo que Davi derrubou um gigante? Você acha que ele teve dúvida naquele momento? Falou, Deus é Deus de sabedoria, é Deus de ensinamento. Porque olha aquele menino que eu não dava nada por ele, entrou no meio da guerra sozinho e venceu, sozinho não, com Deus, e venceu o gigante Golias. Podemos ser igual a ele, podemos ser igual a Samuel, podemos continuar avançando no meio das dificuldades, porque também temos fé no coração. Essa fé é contagiosa a partir do momento que você quer beber da água da vida. Isso é que é mais lindo de tudo, porque Deus não te obriga a nada. E se você tiver força de vontade de querer caminhar como Davi caminhou, Davi poderia ter sido ungido e falar, não quero, vou ficar aqui nas malhadas. Não, mas ele quis.
aproveitou a oportunidade, e assim como Samuel também aproveitou, e aprendeu cada dia com Deus. Por isso ele se tornou esse grande homem de Deus. Gênesis 39, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 39. Gênesis 39. E 20. E o senhor de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José também reconhece Deus na vida dele. Sofreu muito esse menino, mas em momento nenhum o sofrimento de José abalou a fé dele. José sendo jogado num poço, sendo jogado no Egito, sendo jogado de um lado para o outro, agora sendo jogado no cárcere, e você olha no coração de José e o Deus está lá dentro, batendo, batendo, batendo. E é isso que ele quer que vocês façam, porque se vocês colocarem ele no coração de vocês, ele guia vocês. Você sabe o que José reconhece quando anda com Deus? José reconhece que nós podemos reconhecer através dessa caminhada de José? Que nós podemos ser livres. Não importa onde Deus colocar você, você é livre, porque você anda com Ele. Ele te tira de uma cidade, traz para outra cidade, e você continua sendo livre. Porque o mundo não pode manipular aquele que é livre nas mãos do Senhor. O mundo não pode prender você, porque você está liberto das mãos do Senhor, nas mãos do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira liberdade que nós podemos ter. Não aquela liberdade passageira que você precisa de fazer isso ou aquilo para se sentir bem. Nós sentimos bem na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Reconhecemos isso. José reconheceu. E mesmo nesse lugar, José reconhece que é livre, porque a presença de Deus está com ele naquele lugar, apenas segurando para falar: aguenta só mais um pouquinho, que o milagre vai acontecer. Aguenta só mais um pouco, porque aquilo que eu tenho para entregar para você está do lado de fora, mas aqui você também é liberto. Você aqui é liberto, só precisa de um tempo aqui, para que as coisas aconteçam no meu tempo, no tempo de Deus. E pode acontecer com cada um de vocês. É por isso que nós viemos aqui, para ouvir essa palavra e reconhecer Deus na nossa vida e saber: somos nós livres. Somos livres porque andamos sob a palavra de Deus, transformados pelo poder dessa palavra. Jesus nos libertou lá no Calvário. Jesus nos libertou lá na cruz. Jesus levou os nossos pecados. Reconheça que somos pecadores, e Deus vai nos fortalecendo. Este José se torna um grande homem naquele lugar, não foi porque ele era grande, foi porque ele era pequeno. José se torna um governador daquele lugar porque José estava liberto na prisão, esperando o tempo de Deus. E quando nós esperamos o tempo de Deus, sempre vai acontecer aquilo que Deus tem para nós, que é sempre o melhor. Para terminar em Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3. A
Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não o consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. O que é que nós podemos aprender? Reconhecer a vida de Moisés para nós. Menino que nasce sendo jogado no rio, cheio de crocodilos, distanciando da sua mãe quando criança, é pego pela filha de Faraó, que começa a cuidar dele. Ele cresce, estuda, escolhe o lado do povo dele que estava sendo escravo, tenta fazer a justiça com as suas mãos. Às vezes acontece no meio de nós também a gente tentar, da nossa forma, da nossa maneira, quando a gente vê um mundo tão caótico e tão perdido como esse mundo nosso está, e as pessoas não têm o conhecimento da palavra para poder se defender, fica à mercê do mundo, não tem um escudo, não tem a espada, que nós podemos reconhecer. Depois de tudo isso, Moisés tem que sair daquele lugar, talvez não acreditava mais que poderia fazer a diferença para aquele povo. Estava sozinho, estava no deserto, não tinha mais nada, não tinha riquezas do mundo. Sabe o que ele reconhece? Que nós podemos, o que nós podemos reconhecer? Que nós podemos confiar em Deus. Não importa com o tempo que pode levar isso a acontecer na sua vida, mas Deus está sempre ali nos esperando. Moisés demorou 84 anos e ele era escolhido de Deus. Deus já tinha um propósito todo na vida de Moisés, e 84 anos demorou da vida de Moisés para que ele chegasse àquela sarça. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é não preocupar com o tempo. O tempo não é nosso mais. A partir do momento que você aceitou andar no caminho com o Senhor Jesus, o tempo é dele. O tempo é de Deus. Ele é que vai saber qual tempo você está preparado para entrar para a próxima fase. Qual o tempo que você está preparado para você voltar lá no Egito, pregar a palavra, porque agora o mundo não tem mais poder sobre nenhum de nós. Moisés demorou 84 anos, mas agora ele estava preparado para voltar e enfrentar a nação mais poderosa daquele lugar. Seria como se juntasse cada um de nós aqui e colocasse para lutar contra os Estados Unidos. Sozinho. Mas se Deus for comigo, a conversa é outra. Se Deus for com você, é outra. Porque Deus não perde batalhas. E assim como Moisés, Ele quer que a gente confie. Que a gente confie de verdade. Que a gente reconheça que podemos confiar. Abraão reconheceu. Ou você acha que Abraão não confiava que Deus ia fazer a diferença naquela situação tão difícil para ele? Uma situação que não tinha como nem imaginar. Ele confiou em Deus. E todos esses grandes homens confiaram em Deus. E assim como Davi, nós também podemos fazer a diferença. Não olhar para os erros de Davi, mas olhar para os acertos que ele teve. Foram muitos, tantos que se tornou segundo o coração de Deus.
E se a sua fé for pouca para que você consiga fazer essa vontade do Senhor e reconhecer Ele todo na nossa vida, a palavra de Deus fala, se você orar com fé, acontece. Se você pedir com fé, acontece. Se você não duvidar e reconhecer Deus como seu único suficiente, conhecer Jesus como nosso único suficiente Salvador, acontece. E esse é o verdadeiro sentido da pregação da palavra de Deus. E assim como Davi, assim como Moisés, assim como Paulo, assim como Samuel, todos esses grandes homens não deixaram de reconhecer Deus na vida deles. E que nós também venhamos reconhecer que Deus é por nós e sempre será por nós. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por este momento. Convido você a fechar os seus olhos, elevar seu pensamento e levantar suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto de onde vem o nosso socorro e apresentamos diante de Ti toda a nossa família, toda a nossa parentela. Apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles, que o Senhor venha continuar guardando a entrada e a saída, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui, por sermos escolhidos nesta noite para estarmos na tua presença. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, com as bênçãos sem medidas do Senhor. E da mesma forma, alcança cada um que nos ouviu nesta noite. Alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos por esta oportunidade de vida, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.